provavelmente você não conheça, porque ela é muito nova. Foi feita dia desses agora. Ela diz assim, ó: se as águas do mar da vida quiserem te afogar. Vocês conhecem? Segura na mão de Deus e vai. Olha esse conselho. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, olha, e vai, bem bonito, a igreja aqui e em casa. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Olha só, pois ela te sustentará. Outro conselho, olha bem. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Olha só, se nós gravássemos esse refrão, não aqui, que a gente conhece, o padre brincou no início, claro que a gente conhece, talvez tenha sido a música mais antiga que a gente conhece da igreja. Tem outras também, mas essa tá ali no top 5 de músicas que todo cristão conhece. A questão não é gravar aqui só, a questão é gravar na vida, no dia a dia. Se nós pegássemos esse refrão, que é tão simples, e a gente canta, parece que a gente está cantando uma receita de bolo. Parece que quando a gente dá uma receita de bolo, não tem muita importância, são tanto. E até para receita de bolo a gente dá importância, que se falar a medida errada, falha o bolo. A gente canta e a gente não olha que grandeza do que a gente está cantando. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Tem mão melhor para segurar, gente? Não tem, não tem. Pois ela te sustentará. Ó, eu vou embolar tudo, vocês me seguem aí, tá? Olha na nossa vida, ó. Não temas, e a pandemia? Segue adiante. E os medos? E não olhe para trás. Senhor, tô com medo. Segura na mão de Deus e vai. Parece que, padre, mas não é simples. Não, e quem disse que é simples? Eu não estou falando que é simples, eu estou falando que essa é a receita, não tem outra receita. Ou nós nos pegamos nele, ou nós seguramos a mão dele com força, ou a gente fica pelo caminho, gente. E pior de tudo é que às vezes a gente se sente tão confiado, tão confiada, é igual criança. Já viu criança aprendendo a andar? Não quer segurar sua mão não. E tu segura, ela tenta largar, e se trava mais ali, ela vai puxando, aí ela larga a mão. E aí o que ela faz? Sai correndo. E aí, puf, tão certo como o ar que eu respiro. Tem outra música que fala isso também. A gente não vai cantar ela agora não, senão a música fica brava comigo. Mas é tão certo como o ar que eu respiro, ela cai. E quando ela cai? Chora. E quando ela chora, ela estende o braço para voltar para a mão. É assim. Então, se nós pegássemos esse refrão e colocássemos esse refrão na nossa vida, eu digo sem medo de errar, nós permaneceríamos firmes. Lembra do evangelho de domingo passado? Esse evangelho de hoje é uma continuação daquela conversa. Lembra da conversa que Jesus, você que está em casa, você lembra da conversa que Jesus teve com os discípulos no domingo passado? Ainda bem que eu perguntei para o povo de casa, né? Não perguntei para... Ainda bem, padre, não preciso responder.
graças a Deus. O que estão dizendo de mim por aí? Lembrei, padre. Agora eu lembrei. Uns estão dizendo que o senhor é Elias, outro que o senhor é João Batista, outros ainda que o senhor é um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vai lá: eu sei, Jesus. Que beleza, que coisa bonita. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, 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 feliz és tu, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o próprio Espírito de Deus. Olha só, quando Pedro, movido pelo Espírito, ele estava na verdade. Só que aí, agora nessa conversa, Jesus começa a dizer: ó, eu tenho que voltar, mas eu vou ser perseguido, vão fazer isso comigo, eu vou passar por poucas e boas. Aí Pedro, agora movido de humanidade, não é que ele estava condenado, nada disso, mas movido de humanidade, o que o Pedro disse? Não, Senhor, longe disso te acontecer, queira Deus que isso nunca te aconteça. Jesus vai lá e dá uma reprimenda nele, a mais forte de toda a palavra: afasta-te de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são os pensamentos do meu Pai. Aquele mesmo Pedro que havia testemunhado a fé dele, agora ele está humanamente, aquilo é humano. Porque quando alguém fala para nós que vai acontecer algo ruim, a gente não quer, não, tomara que isso não te aconteça, não, isso é humano. Pedro, com um cuidado humano, não atentou para a vontade de Deus. Quantas vezes, queridos, somos nós? Absolutamente. Não vamos falar mal de Pedro aqui não. Quantas vezes somos nós? A nossa cabeça, escuta o que o padre vai dizer. Quantas vezes a nossa cabeça, ela é veterotestamentária. Eita, padre, eu não sou isso aí não, tá me xingando? Pelo amor de Deus. Não, vou explicar. Vétero é passado, antigo, velho. Vétero, por isso tem a palavra veterano, né? Agora a gente está aí, ó. O padre já está indo para o time dos veteranos, porque eu já não sou mais menino, entendeu? Eu já estou jogando no time dos veteranos. Veterotestamentário, o que significa? Que a nossa cabeça ainda às vezes funciona com a cabeça do Antigo Testamento. Padre, mas nós somos de Jesus. Sim. Padre, mas nós conhecemos o Novo Testamento. Sim. Mas muitas vezes a nossa cabeça, ela funciona com o Antigo Testamento. E como era o Antigo Testamento? Fiz coisa boa, chuva de bênçãos. Fiz coisa ruim, castigo. Olha a cabeça de Pedro. Entendeu a cabeça de Pedro? Pedro ainda vivia com um olhar da lei. E a lei dizia: fez coisa boa, bênção. Não fez coisa boa, maldição. Aí Pedro logo aqui, ó, 1 mais 1 igual a 2. Pedro falou: opa, não pode. O Senhor é bom. Não pode, o Senhor nunca fez mal para ninguém. Não pode. O Senhor é o Filho do Deus vivo, o Filho do homem. Como algo ruim vai te acontecer? Vê se a nossa cabeça não é assim. Seja honesta diante de Deus. Seja honesto diante de Deus. Vê se a gente não funciona desse jeito. Quantas vezes você se bronqueou com Deus porque aconteceu algo ruim, e você do alto da sua bondade, deixa eu me colocar, ó, meu microfone tá perdendo o ganho aqui, hein? Vou perder a voz, daqui a pouco eu começo a tossir. Do alto da nossa autossuficiência, do alto das nossas capacidades, a gente começa a entrar em briga com Deus. Como isso vai acontecer comigo? Não pode. Não pode. Como? Padre, eu sou da igreja desde quando eu nasci. Ô padre, eu sou dessa igreja aqui, padre, desde do padre Fernando. Não, ô padre, eu nunca fiz mal para ninguém, ó. Olha a cabeça, funcionando como a de Pedro. Por isso que nosso Senhor falou assim: sai de perto de mim, Satanás, porque os seus pensamentos não são como os pensamentos do meu Pai. Porque infelizmente na nossa cabeça a gente acha que sofrimento é castigo. Eu não sei
É a nossa criação. A nossa criação faz essa correlação. E eu não estou dizendo que está certo ou errado, não. A gente tem que corrigir as crianças de alguma forma. Mas a nossa cabeça desde pequena é assim. Parabéns, passou de ano, toma presente. Ah, reprovou? Não tem presente no Natal esse ano. Não comeu a comida toda? Não tem sobremesa. Fez pirraça? Da próxima vez não vai. Eu não estou aqui, gente, por favor, questionando a educação de filho de ninguém. Eu só estou falando que na nossa cabeça, desde pequeno, a gente pensa assim. Então nós levamos esse pensamento para Deus. Então nós não aceitamos. Por que nós não aceitamos as dificuldades? Porque nós somos gente boa. Não tem ninguém aqui ruim, não. Por que a gente não aceita as cruzes? Porque nós somos bons. Eu não posso passar por dificuldade, porque eu sou bom. Eu não posso ficar doente. Como eu vou ficar doente? Eu sou padre. Eu rezo a missa todo dia. Eu atendo confissão. Ó o merecimento. Aí o que acontece? A vida que não escolhe, vai lá e acontece um trem diferente. Aí o que a pessoa faz? Para que eu vou ficar perto de Deus? Ele não me ama. A vida não está sendo boa comigo. Eu pensei que a vida ia melhorar e a vida está piorando. Essa era a cabeça de Pedro. E infelizmente a gente ainda pensa assim hoje. Só que nós não entendemos que as dificuldades da vida, as cruzes que se impõem ao longo da nossa vida, elas são uma oportunidade fecunda de assemelhar-nos ao Senhor. Não fica pensando que você vai ser semelhante a Deus nos milagres. Não pensa isso. Está na hora da gente vencer essa vaidade. Não fica pensando que você vai ser semelhante ao Senhor porque você anda sobre a água. Para com isso. Não fica pensando que você vai ser semelhante ao Senhor porque você vai chegar agora ali perto de alguém e vai rezar e esse alguém vai, opa, melhorei. Pode acontecer? Pode. E se acontecer, desculpa te informar, não foi você quem fez, foi o próprio Deus. Não foi você. Você pode até rezar lá e o defunto, opa, ressuscitei. Não foi você, foi ele. Como é que você pode se assemelhar ao Senhor? Sendo obediente, permanecendo. É isso que Ele espera de nós. O sofrimento é uma oportunidade fecunda de nos assemelharmos ao Senhor. E sofrimento, minha gente, acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Padre, isso é uma praga que o senhor está rogando? Não, eu estou te trazendo para a vida real, para a fé real, para o cristianismo real. Chega de uma fé boba, imatura. E eu não estou chamando aqui ninguém de bobo, imaturo, mas às vezes a nossa fé é imatura. E quantas vezes nós nos decepcionamos com Deus, porque nós achamos que Ele não deveria. Olha gente, olha o tamanho da soberba. Como é que nós vamos olhar para Deus e falar, você não deveria? Imagina, isso já é pecado de soberba. As dificuldades, elas servem para nos trazer para perto de Deus. As dificuldades servem para nos assemelhar ao Senhor. É na dificuldade que nós vamos nos aproximar dEle. Agora, Deus é Pai. E Pai ama todo mundo. Quantas vezes eu atendo jovens, adolescentes, que são traumatizados. Sabe por quê? Porque o pai ou a mãe tinha algum tipo de predileção. Minha mãe ama mais o meu irmão. Meu pai ama mais a minha irmã. Eu nunca fui amado como meu irmão. Quantas vezes eu atendo? Até desenrolar esse carretel, até mostrar que Deus é Pai e que ama igual. E quantas vezes a gente pensa assim, e eu vou te provar. Quer que eu te prove? Te provo. Não vou dizer que você pensou isso, mas certamente você conhece alguém que já pensou. Olha o pensamento, eu não entendo. Tanta gente boa morrendo e aquele bandido está vivo. Por que não foi ele que morreu? Isso é predileção. Deus ama todo mundo igual. Por isso todo mundo vai nascer e vai morrer.
Por isso todo mundo vai morrer. Uns vão morrer mais cedo, outros mais tarde. Mas nós vamos passar pela experiência da morte. Mas a nossa cabeça de merecimento fica trabalhando assim, ó, eu sou bom, eu não posso passar por isso. E aí o que acontece? Quando nós pensamos assim, nós fazemos do sofrimento um tormento. Quando o sofrimento, ele pode ser tábua de salvação. Padre, mas por quê? Porque é assim que nós vamos nos assemelhar a Ele. Agora, existem sofrimentos e sofrimentos. Existem sofrimentos que eu causo, isso não é cruz. E existem sofrimentos que eu não causo, isso é cruz. Vou dar um exemplo banal para nós entendermos. Eu pego no trabalho 8 horas. Tem dia que eu chego 8h15, tem dia que eu chego 8h30. Eu tenho sempre uma desculpinha. O ônibus não passou, a minha roupa não estava não sei o que. Outro dia eu chego na hora. Tem dia que eu falto porque eu estava com muita dor. O que vai acontecer? Por favor, passe no RH. Muito obrigado pelo seu serviço. Não podemos manter você aqui. Isso é cruz? Não, isso é consequência. Agora, quanta gente ao longo desses meses de pandemia, trabalhadora, que levava a sério, acordava de madrugada, pegava BRT cheio e perdeu o emprego. Muita gente, certamente você conhece, eu conheço uma leva. Isso é cruz. A pessoa não escolheu esse sofrimento. Isso é cruz. Muito diferente daquilo que eu procuro. Uma enfermidade. Ninguém escolhe ficar doente. Existem pessoas, isso é um mal. A pessoa precisa de tratamento psicológico ou talvez psiquiátrico. Mas uma pessoa sã, ela não anseia por uma enfermidade. Isso é uma cruz. Agora, ou eu vou fazer dessa enfermidade motivo de me assemelhar a Ele, ou eu vou viver brigando com Ele. Por que eu estou assim? Por que eu estou doente? Olha que vida amarga. Olha que vida sem esperança. Aumenta de novo o ganho do meu microfone, por favor, porque eu estou gritando. Olha que vida sem esperança. Queridos, o que eu estou dizendo aqui, resumidamente, para nós terminarmos. Ou nós vamos pegar aquilo que acontece na nossa vida. E quando eu digo pegar o que acontece na nossa vida, é tudo. Coisas muito boas e coisas não tão boas. E vamos assumir a nossa cruz. E nós vamos caminhar. Ou nós vamos viver de reclamação em reclamação. Ou nós vamos viver de briga e briga com Deus. Ou nós vamos viver de interesse em interesse. Quer ver uma cruz? Quer ver uma cruz que muitas vezes a gente não carrega por vergonha e por medo? A nossa identidade de cristão. Ser cristão hoje, minha gente, é carregar uma cruz. Ser cristão hoje é carregar uma cruz. É você sofrer brincadeirinhas. É gente fazer chacota com a sua cara. É gente te chamar de doido, de doida. Hoje, nos tempos atuais, ser cristão é carregar uma cruz. É claro que hoje no Brasil, ainda nós não passamos por essa cruz física. Mas já tem países que têm cristãos sendo crucificados. Crucificados. Porque eles se assemelham ao Cristo. Hoje ser cristão, hoje você defender a vida, você toma cacetada de todo lado. Parece que você é maluco. Talvez você se sinta até assim, gente, será que eu estou doido? Hoje você defende a vida, você é louco. E nós defendemos. E eu não vou entrar em assunto nenhum aqui. Mas hoje você falar que a grama é verde, você toma cacetada. Você não pode falar que a grama é verde. Você não pode pregar o evangelho. Não pode. Hoje assumir uma identidade de cristão autêntico, você vai tomar cajadada. E aí o que acontece? Muita gente nessa hora. Deixa eu deixar minha cruz encostadinha aqui, que no meio dos meus amigos eu vou fazer a social. Mentira, me perdoa, está só traindo o nosso Senhor. Está só traindo o nosso Senhor. Está querendo ser igual. Não tem que ser igual, é diferente. Não tem que ser igual, é diferente.
E quando eu digo diferente, eu não digo melhor não, hein? Acorda, pelo amor de Deus, porque soberba leva para o inferno. Mas nós somos diferentes do mundo, porque nós nos assemelhamos a alguém que o mundo não ama. Jesus Cristo não é referência para o mundo. Não caia nesse engodo. Quando falam de Jesus, só falam de Jesus como? Um doido. Parece que ele é um doido. Ai, Jesus, o amor de Deus, o Jesus me ama. Isso é palhaçada. Esse Jesus bobo não existe. Jesus é verdadeiro, e falou, e pregou, e caminhou, e disse a verdade, e condenou o pecado. É esse o Jesus verdadeiro. Esse Jesusinho, paz e amor, isso não existe. Não existe. E se você está aqui, e se você está em casa me ouvindo, em nome de Jesus, esse Jesus não existe. Ele é amor sim, mas ele é amor justo, ele é amor que ama, ele é amor que convida a mudança, ele é amor que converte, ele é amor que levanta, ele é amor que encoraja. Ele não é um amor medíocre, que prega uma mediocridade. Nem você aceita esse amor. Eu duvido se alguém que você ama de verdade, eu duvido que alguém que você ame de verdade chegasse para você e falasse assim, ó, eu te amo tanto, faça o que você quiser da sua vida. Na hora você vai dizer assim, não me ama. Como é que a minha mãe vai dizer para mim, faça o que quiser da sua vida? Você que é mãe, você que é pai, falaria isso para seu filho? Claro, faça o que você quiser da sua vida. Eu estou falando de coisas boas, aí beleza. Mãe, eu quero ser isso, mãe, eu quero fazer essa faculdade. Isso é ótimo. Agora você não vai falar para o seu filho, não, meu filho, faça o que você quiser porque eu te amo. Claro que não. Porque você ama, que você vai fazer assim, ó, vem cá. Não é assim. Minha mãe deve estar vendo em casa agora. Quantas vezes minha mãe me chamou na conversa? Falou, não é assim que a banda toca não. Às vezes a gente faz assim, ó. Essa cruz eu não quero. Que besteira. Eu sou até cristão, mas eu não sou, odeio quando falam isso. Eu não sou tão radical. Que radical, gente? Que radical? Que radical? É só cristão. É só cristão, para com isso. Não tem essa de radical não. É só ser cristão, é só ser ali, ó, parecido ali, ó. E como é que nós nos assemelhamos com ele? É sendo obediente, é sofrendo. Nossa, padre, a sua pregação, então o senhor está dizendo para mim que eu tenho que sofrer? Não, eu estou dizendo para você, faça do sofrimento combustível. Faça do sofrimento combustível. Ou você vai fazer dele combustível e você vai para bem longe, porque você vai andar muito, graças a Deus. Obrigado. Ou você vai fazer do sofrimento fardo. E quem carrega peso não chega longe. Quem carrega peso não chega longe. Quem não carrega peso chega longe. Quer ver? Vou te dar um exemplo do que eu estou falando, para você ver que é verdade. Qual foi na sua vida a hora que você mais rezou? Para e pensa. Foi na hora que você ganhou um presente caro? Foi na hora que você arrumou um emprego bom? Foi na hora que você começou a namorar? Até deixou de que quem namorava, até deixou. Ai Deus, arruma uma Maria para mim. Ai Deus, arruma um José para mim. Ai Deus, mas tá. Aí arrumou. Parou de rezar. Olha aí. Ai Deus, eu quero tanto José. Para ter um José, minha filha, você tem que ser igual a Maria. Ai Deus, eu quero tanto uma Maria. Então, meu filho, você tem que ser igual a São José. Para com essa besteira. Aí arrumou, começou a namorar. Esqueceu de rezar. Aí o namoro faz assim, ó, vup. Ao invés de fazer assim, ó, vup. Ao invés dos dois pegarem, né, ó. Não, padre, a gente não quer morrer agora, não estou falando de morrer, não. Eu estou falando de se aproximar de Deus. Ao invés do namoro aproximar de Deus, leva lá nos quintos dos infernos. Por quê? Porque deixou de rezar. Você mais rezou quando você mais sofreu. Quem que é mãe, que é pai aqui? Só para a gente saber. É bom que vocês acordem um bocadinho também. Eu vou falar uma coisa. Pô, muito obrigado, pode baixar. Eu sei qual foi o dia que você mais rezou. Eu vou te falar. O dia que você olhou para o seu filho e sua filha, ele estava doente, você não tinha o que fazer.
Eu tenho certeza absoluta. Eu não troco isso que eu estou falando por nada. Eu tenho certeza, um dia que um filho seu tomou um tombo, se rebentou lá. Eu lembro uma vez, minha irmã está vendo. Minha irmã mais nova, eu nem sei se isso existe mais, que as crianças estão evoluindo, né? Já nasce com dente, já falando. Antigamente demorava uns 15 dias para abrir o olho, criança, não é? No meu tempo, no meu tempo, minha mãe fala que eu demorei dias para. Hoje a criança já nasce querendo engatinhar. Mas eu lembro que uma vez a minha irmã tomou um tombo e tinha um negócio chamado de engolir fôlego. Vocês já viram isso? Que a criança fica assim, ó, e não volta, e não respira. Rapaz, eu era menino muito pequeno. Nunca vou esquecer o tanto que eu rezei naquele dia. E pega minha mãe, sacode, pega meu tio, sacode, pega o outro, sacode, nada dela voltar. E todo mundo rezando. Eu tenho certeza absoluta, você que é pai e que é mãe, o dia que você mais rezou foi o dia que você passou uma dificuldade com seu filho, com a sua filha. Quando você recebeu uma notícia que não era boa. Ou você faz, para a gente acabar, da dificuldade combustível para te aproximar de Deus, ou você faz disso um fardo que vai pesar, e vai pesar, e vai pesar. Às vezes nem pesa no início, mas com o passar do tempo, quanto é que pesa essa toalhinha aqui? Deve ter aqui talvez uns 150 gramas, 200 gramas no máximo. Daqui a 5 minutos tem 1,5 kg. Daqui a 15 minutos tem 10 quilos aqui na minha mão. Daqui a meia hora, não tem mais, porque eu abaixei a mão, não aguentei. É assim. Às vezes um sofrimento pequenino, começa pequenino, mas como você, como eu, como nós não nos aproximamos de Deus para passar por essa dificuldade, o sofrimento continua o mesmo, mas ele vai ganhando peso. Ele não vai ganhando peso porque ele ganha peso, é porque a nossa mão vai fraquejando, o nosso braço vai fraquejando. Se você estender a mão assim, ó, e não segurar nada, daqui 1 minuto e meio você não aguenta. Ou nós assumimos isso e fazemos das dificuldades combustível. Padre, o senhor está dizendo que eu devo ficar feliz porque eu estou sofrendo? Não. Eu estou dizendo que nós devemos aproximar o nosso sofrimento de Jesus e dizer: Senhor, se eu estou passando por isso, eu acredito que o Senhor tem algo a me ensinar. Se eu estou passando por essa dificuldade, eu acredito que eu vou sair dessa dificuldade um homem melhor, uma mulher melhor. Senhor, eu não sei porque eu estou passando isso, mas eu sei que vai me santificar. E aqui eu concluo: os sofrimentos, para aqueles que se aproximam de Deus, para aqueles que seguram de Deus, os sofrimentos, para aqueles que se aproximam de Deus, eles têm valor salvífico. Como assim, padre? Pega a vida dos santos. Quanto mais eles sofriam, mais eles se aproximavam de Deus. Quanto mais eles sofriam, mais eles se assemelhavam a Deus. Na missa de manhã, e ainda é pela manhã, eu dei um exemplo e vou falar e concluir essa homilia. Vocês já ouviram falar num santo chamado São Damião de Molokai? São Damião de Molokai era um padre. Existia, um tempo atrás, ele não é tão antigo, não me recordo o ano, mas existia no tempo dele uma ilha, Molokai, onde os leprosos eram colocados, porque não tinha tratamento, então colocavam naquela ilha para que eles morressem e não contaminassem mais ninguém, até que São Damião chega nessa ilha, e ali ele conhece, ele começa a trabalhar com aquele povo, e aí o povo dizendo: não, o senhor precisa ir embora porque o senhor vai se infectar, o senhor precisa ir embora porque o senhor vai pegar lepra, o senhor precisa ir embora, e ele fez o quê? Permaneceu. E o que aconteceu? Ele pegou lepra. E o que aconteceu? Ele morreu. Padre, que triste. Você acha que ele queria morrer? Não, mas ele queria entrar no lugar de Nosso Senhor. Então qual foi a cruz? A doença. Naquela hora em que ele abraça aquela realidade, ele se assemelha ao Cristo. A gente às vezes tem um discurso muito romântico:
Ai, eu quero tanto ir para a cruz com o Senhor. Ai, eu quero tanto sofrer a cruz. Oh, olhe para a cruz, esta minha grande prova. Não precisa cantar não. Para essa música errada, não, ela é linda. Eu só estou mostrando que às vezes nós temos um discurso muito romantizado. E às vezes a cruz é a enfermidade que você está passando e que você não sabe como agir. Às vezes a cruz que você está passando hoje é o desemprego, a perseguição, a fofoca, as injúrias sofridas. Tudo isso é cruz. Tudo aquilo que você não tem culpa, pega isso e se aproxima do Senhor. Diz para Ele com o coração aberto: Senhor, eu não sei andar sobre a água. Senhor, eu não sei multiplicar o pão e o peixe. Senhor, eu não sei fazer com que o surdo ouça e que o mudo fale. Eu não sei fazer voltar à vida aquele que morreu. Mas Senhor, eu sei passar pelo sofrimento, confiando no Pai como o Senhor. Isso eu sei. E aí você está sendo como Ele. E isso vai te aproximar de Jesus. Por isso, queridos, que essa semana tenhamos a coragem de segurar na mão de Deus. Que bom que essa música todos nós conhecemos. Quando você essa semana passar por alguma coisa, lembra dessa música. Segura na mão de Deus, segura na mão de... Padre Julinho, não sei cantar. Pareço um motor de Fusca velho, padre. Nossa Senhora. Que quem disse que você precisa cantar bonito? Entendeu? Se a lágrima estiver rolando no rosto de tanto que você está passando, você... Não temas, segue adiante. Jesus, eu vou, e não olhes para trás. Talvez essa semana alguém vai se apresentar a você. Alguém vai dizer: olha, estou passando por isso, por isso, por isso. Padre Julinho, queria tanto saber pregar, padre, mas eu não sei pregar. Fala para a pessoa assim, ó: posso cantar um refrão para você? Ó, não repara na minha voz não, mas olha o que Jesus quer te falar. Olha o que a palavra quer te falar. Segura na mão de Deus. Minha irmã, você tem que segurar na mão de Deus. Minha irmã, não desiste não. Meu irmão, não desiste não. Segura na mão de Deus. É isso. É isso que o Senhor espera de nós. E você que está em casa, assuma para você essa palavra. Segura. Diz para Ele: Senhor, está tão difícil, está tão complicado, estou quase desistindo. Você tem coragem de se despir desse jeito diante de Jesus? Às vezes a gente tem vergonha de mostrar as nossas fraquezas, né? Tenha coragem de falar: Jesus, por essa eu não estava esperando não, hein? Nossa, Senhor, fui pego de surpresa. Estou com tanta vontade de olhar para trás. Estou com tanta vontade de jogar tudo para o alto, Jesus, de sair de baixo e deixar cair no chão e se esborrachar. Fala, tem coragem. Mas depois você fala assim: mas Jesus, sabe o que eu quero? É segurar na mão do Senhor. Isso vai te dar força. Isso vai te encorajar. Que essa semana você aqui e você aqui possa segurar. Para terminar, nós vamos cantar esse refrão. Mas eu queria que você não cantasse a primeira vez. Depois eu vou pedir para você cantar. Mas agora eu queria que você só nos escutasse. Ministério e eu. Fecha um pouquinho os seus olhos. Em nome de Jesus. É uma tarefa simples de oração. Mas você não vai cantar. Agora você vai ouvir esse refrão. E quem vai cantar para você esse refrão? Aqueles que já venceram. Não estou falando de mim, nem do Ministério de Música. Nós vamos cantar para que você ouça. Mas quem vai cantar esse refrão são aqueles que estão lá na glória. Aqueles que sofreram, que viveram o Evangelho, que padeceram a perseguição, a doença, o martírio, mas que venceram. Eles podem nos dar esse conselho. E aí você vai pensar: quem que você quer que cante para você? Vamos lá. O céu vai cantar para você. Quem que você quer que cante para você? Eu, Senhor, eu vou pedir
para mim. Deixa São Francisco cantar esse refrão para mim. Fala para Jesus: Senhor, pede para essa santa cantar para mim. Tenha fé, isso é uma experiência de fé. Senhor, que o céu cante para nós nessa hora, que os anjos que te adoram, que contemplam a tua face, que eles cantem para nós, que Rita de Cássia, que Teresa d'Ávila, que Gema Galgani, que Padre Pio, São João Paulo II, tantos e tantos santos, que Santa Teresa de Calcutá, tantos e tantos santos e santas de Deus, que eles possam agora, lá no céu, eles que já venceram, que combateram o bom combate, que completaram a corrida e que ganharam a coroa imperecível, eles vão cantar para nós. Escuta, ó, o seu santo de devoção, a sua santa de devoção, vai cantar para você nesse momento. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ouça o céu. Pois ela te sustentará. Ouça as vozes do céu. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Agora todos juntos nós vamos cantar para a igreja. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Isso é um conselho. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Olha só, não temas, segue adiante e não olhes para trás.